Olá, eu sou Mário Meurer, coach de negócios. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante para os empresários. Como formar, quais são os passos necessários para formar uma equipe de alto desempenho. Bom, eu trabalho com 6 chaves para uma equipe de alto desempenho. A primeira é uma liderança forte. A segunda, um objetivo comum. A terceira, regras do jogo, regras claras. A quarta, um plano de ação. A quinta chave para uma equipe de alto desempenho é o suporte a riscos. E a última chave é 100% de envolvimento da equipe, do gerente, do empresário. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas chaves. A primeira é uma liderança forte. E aqui eu não estou dizendo que é para ser um líder autoritário, para ser um líder que grita, que não aceita contestações. Nada disso. Na verdade, até distante disso. Um líder forte é aquele no qual a equipe confia. É naquele no qual a equipe vai, segue, mesmo sem saber muito bem o que está fazendo, simplesmente por acreditar no líder. É óbvio que tem que comunicar o que a equipe precisa fazer. E lá na frente a gente vai falar sobre isso. Mas o líder forte é aquele que inspira confiança na sua equipe. E aí vem uma pergunta muito interessante. O que é liderar? Na minha concepção, em essência, liderar é a arte de conseguir que outros façam por sua própria vontade as coisas que você, líder, crê que elas devem fazer. E aqui, gente, a diferença entre líder e chefe fica muito clara. Porque um chefe pode fazer com que as pessoas façam o que ele gostaria que elas fizessem, mas por imposição. Um líder, ele consegue que as pessoas façam isso por conquista, porque as pessoas, porque a equipe acredita na força desse líder, acredita nas decisões que esse líder toma. A segunda chave para uma equipe de alto desempenho é um objetivo comum. E eu comparo isso muito com um ônibus. Se nossa empresa fosse um ônibus, teríamos que colocar toda a nossa equipe ali dentro e seguir para o rumo, para o objetivo, para a meta que todo mundo ali dentro da empresa estivesse imbuído de alcançar. Uma equipe vencedora deve ter as pessoas certas seguindo na mesma direção. Isso faz com que nós criemos uma coisa chamada sinergia. O que é sinergia? Ela diz que a soma total das forças das pessoas, a sua equipe trabalhando com um objetivo comum, o resultado é muito maior do que a força individual, do que a competência individual de cada pessoa. Isso faz com que crie uma equipe vencedora. Isso é um dos segredos do sucesso de qualquer empresa, A terceira chave para uma equipe de alto desempenho são regras claras do jogo. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é tolerado, o que é falta grave. É muito importante que a gente tenha isso. Sempre, queridos empresários, sempre que uma ordem puder ser mal interpretada, esteja certo que ela será mal interpretada. Por isso, você, empresário, precisa conceder à sua equipe um conjunto de regras claras que ajude a sua equipe a ser guiada. Dessa forma, é mais fácil realizar o trabalho, porque você sabe quais são os seus limites. E aí, dentro desses limites, você dá a liberdade necessária para que o seu funcionário, para que toda a sua equipe possa criar, possa inventar e o que a gente vai falar um pouquinho na frente, possa inclusive errar. Você precisa suportar riscos dentro desse limite. A quarta chave para uma equipe de alto desempenho é um plano de ação. E aqui nada daqueles planos de ação complicados, aquelas coisas que até assustam os empresários. Inclusive é muito comum que isso aconteça com os empresários que eu atendo aqui na minha empresa. Quando a gente vai falar sobre plano de ação, eles já ficam imaginando que vai vir uma papelada, um monte de gráfico, um monte de coisa. Eu peguei 4 perguntas de uma ferramenta chamada 5W1H. Isso pode nos ajudar a traçar planos de ação. Não tão complexos, mas bastante eficientes e eficazes, o que é muito importante. Quais são essas perguntas? Primeiro, o que deve ser feito? Como deve ser feito? Por quem? Quem será o responsável por executar aquela tarefa, por bater aquela meta? E para quando? Qual é o tempo necessário, qual é o tempo dado para que essa tarefa seja cumprida?
Quando eu digo aqui no porquê, quem será a pessoa responsável, não quer dizer que ela sozinha será a executora de todos os passos necessários para cumprir aquela tarefa, mas ela será responsável por entregar isso para o empresário. Eu uso aqui um exemplo muito interessante que a gente faz no nosso dia a dia. E nós respondemos essas perguntas no nosso dia a dia, traçamos planos de ação no nosso dia a dia. Quando eu acordo de manhã e estou me preparando para ir ao trabalho, eu faço essas perguntas. O que deve ser feito? Bom, preciso chegar ao trabalho. Como deve ser feito? E aí se eu vou de carro, de ônibus, de bicicleta, a pé, de táxi. Quem deve fazer isso? Eu sou responsável, e aqui eu sou responsável. Mas se eu vou de transporte público, eu preciso contar com a regularidade do ônibus, eu preciso contar com a competência do motorista de ônibus. Se eu vou de táxi, é a mesma coisa. Isso exemplifica que às vezes você é dono do processo, é responsável por aquele processo, mas precisa contar com a colaboração de outras pessoas, às vezes do seu setor, às vezes de outros setores. E para quando? Quando é que eu preciso chegar no meu trabalho? Se eu preciso chegar às 7 da manhã, eu preciso me preparar para garantir que o meu plano de ação dê certo e que às 7 da manhã eu esteja no meu trabalho. Às vezes, me antecipando a trânsito ruim, a chuva, a congestionamento e a tudo mais. Esse exemplo do ônibus, de ir ao trabalho, a gente precisa trazer para a nossa empresa e entender de que forma precisaremos fazer esse nosso plano de ação dentro da nossa empresa. A quinta chave para uma equipe de alto desempenho é suportar riscos, riscos calculados. Eu preciso dar liberdade à minha equipe para que ela invente, para que ela faça algo novo, que ela traga inovação para dentro da minha empresa. Se eu deixar isso tudo muito engessado, a minha empresa será a mesma sempre. Hoje pode ser uma empresa vencedora, mas engessada, daqui a alguns meses, a alguns anos, ela será fatalmente uma empresa perdedora. E eu preciso da inovação, eu preciso que os meus funcionários tragam essa inovação. E é óbvio que eu também faça pesquisa, que vá atrás dessa inovação. E aqui eu uso um conceito do Kaizen. Ser constante e buscar a melhoria contínua. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Mesmo que sejam pequenas melhorias, mas se você melhorar um pouquinho a cada dia, a cada semana, a sua evolução será constante. Isso faz, caso você seja um líder no segmento onde você atua, isso faz com que seja mais difícil te alcançar, porque você está sempre em movimento, sempre evoluindo. Se você não é ainda reconhecido como uma liderança no segmento onde você atua, se a sua empresa não é reconhecida ainda, a melhoria constante faz com que você caminhe para alcançar esse reconhecimento. E esse reconhecimento o que é? É mercado, é faturamento, é cliente satisfeito, são produtos inovadores, serviços inovadores, é equipe motivada, caminhando na mesma direção. E a última chave, a sexta chave, é o envolvimento total dessa equipe, é 100% de envolvimento. E eu comparo isso aqui com uma engrenagem de relógio. Se uma peça não estiver funcionando, todo o processo pode ser comprometido. Vamos imaginar uma loja, agora estamos em época de Natal. Você tem uma loja no shopping de calçados, pode ser? Você tem uma equipe de vendedores muito afiada, você tem um mix adequado de produtos para aquele segmento que você quer atingir. Mas lá a pessoa responsável pelo pacote, pelo caixa, não está nem um pouco motivada, não recebeu treinamento. Essas duas pessoas, a do caixa e a do pacote, estão ali sem saber a importância da função deles dentro da empresa. Todo o trabalho que você fez com o cliente, tendo o mix adequado, tendo uma equipe afiada de vendedores, pode ser perdido ali no último estágio, naquelas duas engrenagens que não estão funcionando de acordo com todas as outras engrenagens. Isso exemplifica para a gente a importância de todas as funções que tem na nossa empresa. Adianta, por exemplo, eu ter a melhor equipe de vendas, a melhor equipe de pós-vendas, estoque adequado, se uma vendedora que ocupa o cargo de zeladora, responsável pela limpeza, né? Eu falo vendedora porque todos na nossa empresa são vendedores. Se ela não cumpre direito a função dela, e eu entro na loja como cliente e vejo uma loja suja, bagunçada, isso me desmotiva a voltar, me desmotiva a comprar. Então eu preciso, mesmo na pequena engrenagem, fazer com que todos caminhem, todos estejam envolvidos para alcançar o objetivo maior da empresa. O objetivo traçado lá atrás, com regras claras,
com envolvimento, com suporte a riscos, com liderança forte. Isso tudo nos leva a ser uma empresa vencedora. Um forte abraço, bom trabalho e até semana que vem.